Oi, meus amigos, tudo bem com vocês? Está no ar o RuivoCast Saúde, um assunto diferente hoje. Nós vamos falar sobre questões de crianças e adultos com condições especiais. E que condições são essas? É o que nós vamos descobrir a partir de agora com duas profissionais que estão aqui da Clínica Movimente. O RuivoCast tem como propósito levar informações relevantes que possam transformar a sua vida. Lembrando que é um podcast diário. Segunda-feira falamos de espiritualidade, na terça de empreendedorismo, políticas públicas, na quarta, histórias consagradas de sucesso, na quinta, são as patologias que os médicos nos orientam e também os transtornos, né? Que a gente conversa muito com os psicólogos, psicanalistas e psiquiatras. E na sexta-feira nós temos o Arquitetando a Cidade, um bate-papo com os arquitetos. Assim nós vamos tocando esse produto aqui, esse nosso podcast, que tem como finalidade transformar vidas e orientar pessoas. E é o que você vai aprender hoje um pouquinho mais com essas duas profissionais. Está no ar o RuivoCast Saúde. Olha que alegria poder receber a doutora Cristina Lotz Mazzali. Mas foi difícil falar esse Lotz seu, hein? Eu falei Lopes, falei de tudo, menos Lotz. Todo mundo é. E a doutora Patrícia Calili, né? Calil. Nascida em Tararé? Nascida em Tararé. Terrinha boa. Você conhece lá? Conheço Tararé. Fiz um bailinho em Tararé. Mas é longe aquilo lá, hein? Pelo amor de Deus. Vermelho. Terra boa. Um abraço a todo mundo de Tararé, né? Duas profissionais que comandam hoje a Movimento Clínica, né? Quer dizer, a Clínica Movimento. Que é uma... fala em inglês? Movimento? Não, é Movimento. Não, Movimente. É Movimente, né? Eu falei Movimento na chamada. Então é Clínica Movimente. Perfeitamente, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de crianças especiais, né? Crianças e adultos, né? O que seria... O que podemos julgar como crianças e adultos especiais, né? Nós estamos falando de situações aqui que às vezes a gente nasce com isso, mas às vezes pode acontecer. Eu estava recentemente vendo um vídeo, até se eu achar aqui, vou mandar para o pessoal da produção. O menino foi pular na piscina, não conhecia a piscina. Ele bateu de frente Ou seja, ele conseguiu, fez uma cirurgia, uma intervenção, ele não ficou com a cabeça ruim, mas quase ficou sem coluna, né? Sim, o risco é bem grande. Era uma orientação num pulo em piscina que você não conhece, né? E você sabe do que eu estou falando aqui, que vocês são bem conhecedores. Apresentar rapidamente as duas profissionais. A Cris, posso chamar de Cris? Pode. A Cris, essa loira, essa é alemã, você é de alemã? Sim. Tem cara de alemã mesmo, Alemã, italiano e espanhol. Meu Deus do céu, o que deu isso? Quer ver? Nasci de escorpião. Eu quero ser sério, mas eu não consigo. Tem escorpião? Deus, rapaz, alemão com escorpião. Meu Deus. Eu sou doce e tranquila. Né? Eu sou muito legal. Né? Qual que é o seu ascendente? Você não sabe, né? É virgem. Virgem? Ixi, virgem é metódica, assim, ó. Não, imagine. Duro. É muito tranquila, nada metódica. Planejado. Tranquila. Tranquilo. Ele falou pão dura. Não é virgem que é pão duro, né? Sistemático. Mas é tudo sistemático. Eu falo que quando eu crescer eu quero ser igual a ela. De arrumação. Bom, a Cris é fisioterapeuta formada pela Unimep, pós-graduada em fisioterapia desportiva também pela Unimep, pós-graduada em reabilitação neurológica adulto e infantil pela Unicamp, especializada em TheraSuite. TASES, MPS, Ecoterapia. Formação em osteopatia. Isso é legal também. Trabalha na área há 25 anos. Está jovem ainda, com certeza. E a doutora Patrícia, que está aqui, lá de Tararé. Não tem a musiquinha que fala, fui para Itararé. Para Itaroró. Ah, não é Tararé? Eu sou por fora. Não, nada, tá de pé. Mas só faltou trocar o E pelo O também. Vai, tá tudo Simples. Em casa, vai. Tá valendo. Ela é fisioterapeuta também, formada pela PUCamp Campinas, pós-graduada em reabilitação neurológica adulto e infantil pela Unicamp. Vocês fizeram juntos. CEO Clínica do Movimento, Fisioterapia Integrada TheraSuite. Deve ser uma técnica, não sei o que é, desde 2014. Trabalha com uma equipe multidisciplinar, extremamente coesa, visando um tratamento integrativo. Especializada em TheraSuite, TAS também como a outra, né? Sim. MBS, EME, Bobat. Não acerto uma hoje. Neuromodulação. O que seria a TheraSuite? TheraSuite é um tratamento intensivo que você faz com pessoas durante 3 horas, todos os dias, por 20 dias. Então, é um exercício extremamente intenso, onde a gente vai viabilizar ganhos para a criança
antigamente faziam só para as crianças, hoje a gente já consegue fazer com adulto. Então, o movimento que ela não tem, no caso de pessoas com paralisia cerebral, é difícil elas conseguirem manter uma postura, porque por N questões, pela lesão que ela teve, pela musculatura que ela tem. Então, a gente consegue trabalhar detalhadamente isso e melhorar a condição de vida ou algum tipo de dificuldade que ela tenha. Ô, Cris, que condições especiais são essas? Tanto de criança como adulto. Qualquer tipo de lesão neurológica, tanto congênita quanto adquirida. Então, assim, paralisia cerebral, síndromes, traumatismo crânioencefálico, traumatismo raquimedular, AVC, Parkinson. Então, tudo autismo. Então, tudo que gere alguma alteração motora, são condições especiais. Vocês, como profissionais, antes de entrarmos na seara aqui, né, só para a gente devagar um pouco, vocês não acreditam que está tendo muita gente com disfunções? Tem bastante. Que era um pouco usual antigamente, que agora está de uma forma mais avassaladora. Nós não tivemos uma multiplicação de pães de pessoas tanto assim, da mesma forma que multiplicaram as doenças. Nós estamos vendo para o autismo, por exemplo, uma coisa que era pequena. Hoje o autismo é um absurdo. A quantidade de síndrome de Down, os síndrome, né? Que antigamente era pouco, hoje é bastante, né? E um monte de disfunção que tem acontecido. Vocês não estão achando um pouco estranho tudo isso, não? Mas é a impressão nossa e a quem está de fora não entende muito? Não, é sim, mas eu acho que tem muito a ver com o diagnóstico, que ampliou-se, né? As técnicas diagnósticas. Então, você consegue diagnosticar mais precocemente e com mais precisão. Tem a ver com alimentação, tem a ver com o ambiente que você vive, com o estresse, com N coisas que... Os alimentos que você come. Que levam alterações de célula, do gene. O alimento, então, também? Sim, transgênico, né? Então, não é só alimento, vacina, por exemplo, também. Há estudos que sim, tem gente que fala que não, né? Isso aí a gente não tem como provar. Mas tem também o avanço da medicina. Se você vê, antigamente não ficavam crianças prematuras, não nasciam. Mas se não tivesse avanço pela medicina, como é que fazia essa gente toda doente hoje? Exato. Os transtornos são muitos. São. Mas o avanço faz com que as crianças prematuras hoje tenham cuidados, possam ser assistidas. Antigamente morriam. Quem sofre de paralisia cerebral? Quem tem algum problema antes na formação do feto ou durante a gravidez ou depois na infância, sofre alguma lesão, pode ter um afogamento, vai lesar o cérebro, vai ter uma anóxia cerebral. Antes dos 7 anos. Pode ser uma anóxia neonatal também, Pode na hora do parto. Então, a gente na hora do parto. Ou antes, ou dentro do barriga. Ou dentro da barriga. Na formação do feto, a mãe é culpada por a questão da paralisia cerebral? Não, é uma coisa que vem lá do além. Fatores, tem vários fatores. Tem criança que tem um AVC intraútero. O que é comum no AVC? AVC intraútero. O que é muito comum acontecer? Por falta de prudência da mãe, por exemplo. Da mãe não, a mãe não. Nada a ver com Na paralisia cerebral, não. Não tem uma questão nada a ver. de... A paralisia cerebral vem de uma anóxia neonatal, uma falta de oxigênio no cérebro da criança por algum fator que... Pode acontecer que tenha um cordão, ficou enrolado, né? Circular de cordão. Entendi. Aí, na hora de nascimento, o cordão estava enroscado e não conseguiu tirar. Então, a mãe fazendo pré-natal não é culpa dela, tá tudo ok. Então, só para entender em questão. Agora, quando nasce a criança, a gente quando tem filhos, eu fui pai de 2 meninas, e a preocupação não é carregar uma criança com o primeiro filho da gente, parece que é o único no mundo, né? Então, a gente... maior cuidado, né? E etc. Né? E o medo de bater uma cabeça, cair do berço, sei lá o quê. Não é só cair do sofá. Esse tipo de ocorrência pode levar a uma paralisia cerebral? Pode. É isso que eu queria que vocês orientassem, né? Pode. Vocês que convivem muito com isso. Tem que tomar muito cuidado com quedas, até com chacoalhão. Como assim? Tem gente que vai brincar e chacoalhar, então pode acontecer. Pequenininho, você fala? Dá uma concussão cerebral, que é um movimento que acontece lá dentro brusco. do cérebro. Você está brincando? Pode acontecer de a criança estar caindo do berço, que normalmente tem uma idadezinha que eles ficam muito arteirinhos e cai, né? Sai do berço. Se bater a cabeça, pode acontecer. É muito perigoso bater a cabeça. Muito. É isso que você... Tem caso de paralisia cerebral por causa de afogamento. Exato. Como? Ficou na banheira? Não, em piscina. Em piscina, Às vezes teve mas na casos piscina já é um pouquinho maior, balde, não? Né?
Teve no balde também. Dos 2 aninhos, enfiou a cabecinha no balde. E ficou lá. E não acho que virou. E daí ele ficou sem respirar por um tempo, faltou oxigênio no cérebro, levou... Quanto tempo, assim, mais ou menos, pela experiência de vocês, sem oxigênio, ele leva isso? Então, depende muito, mais uns 30 segundos, depende, né? Até mais. Até mais. Que absurdo, né, gente? Mas depende da condição clínica do paciente, da idade, tem muito fator que influencia nisso. E isso que leva a uma paralisia cerebral. Mas a paralisia cerebral leva na vida adulta também, então? Não, daí a lesão já não é no cérebro imaturo mais, né? A paralisia cerebral é a lesão no cérebro imaturo. Em processo de crescimento do cérebro, é isso? Crescimento. Ainda está a formação dos neurônios? Sim, já aconteceu. A Cris tem um paciente que é adulto, que teve uma crise respiratória. Teve uma crise de asma, ele foi para o hospital e acharam que ele estava, sei lá, bêbado, drogado, e não deram bola. Ele teve 3 paradas cardíacas, ficou acho que 6 meses em coma, e ele é um tetraplégico hoje, com 32 anos. Erro da área da saúde, no caso. Erro do atendimento. E procedimento. Exatamente. Julgaram uma coisa que era outra. Uma crise de asma que levou a uma tetraplegia. Grave, bem grave. A tetraplegia já não tem nada a ver, tem relacionado com a paralisia. É uma paralisia, mas não é a cerebral. É uma lesão cerebral que motoramente... uma lesão cerebral que motoramente ele não tem função nenhuma. Todos os membros. Muito interessante o assunto aqui, doutora Cristina e Patrícia. Antes de mais nada, muito obrigado pela presença de vocês. São 2 mulheres lindas, inteligentes, né? Isso muito nos orgulha, né? E tá com a presença aqui do apoiador, né? O maridom, como é o nome dele mesmo? Marcelo Calil. Marcelo, daqui a pouco vai ter uma participação na hora das lives, ele vai ter que falar, vai ter que trabalhar hoje aqui, está filmando aí só a gente, viu? Deixa a gente mais novo, pelo menos aqui, né? Eu, né? Porque as 2 são novinhas ainda. Mas vou só para quebrar um pouco aqui, porque o assunto é meio denso, né? Nesse sentido. A paralisia cerebral, então, em crianças que pode ocorrer, a paralisia cerebral é entre o feto, a gestação, o nascimento e até com a idade. Até a primeira formação, 7 anos, não? Até um pouco antes. Deve encerrar a formação do encéfalo. Mais ou menos 7 anos. O que é muito comum que a gente não descuida do dia a dia? Você falou de berço, falou de sofá, de chacoalhão, é isso? Uma bicicleta? Pode acontecer de bater, pode, uma série de coisas. E outra coisa importante é que você estava perguntando, né? É muito perigoso. Bate a nuca, já aconteceu, teve uma menina que estava andando de bicicleta, também não foi PC, mas ficou bem complicada com 12 anos. O que é PC? Paralisia cerebral, desculpe. Bateu a cabeça, a bicicleta, caiu, bateu na guia, ficou acamada. Então, tem que tomar muito cuidado. E é importante, na gestação, que seja feita sempre o ultrassom, fazer todo o acompanhamento do pré-natal. Quando o bebê nasceu, é importante passar pelo pediatra e também passar pelo fisioterapeuta. Principalmente porque a gente precisa avaliar o desenvolvimento dele e acompanhar. Principalmente se nasceu prematuro. Então, assim, vital. Passou no pediatra, vai no fisioterapeuta, porque a gente tem como avaliar esse bebê, se ele está desenvolvendo direitinho, se ele tem um risco de ter a paralisia cerebral, se ele já tem. E quanto mais a gente começar a tratar precocemente, melhor o resultado. Você está falando que o TheraSuite, ele auxilia muito nessa questão? O TheraSuite auxilia, sim, não na fase de bebê. O TheraSuite a gente começa a trabalhar com as crianças com 2 anos e meio. Antes disso não dá, porque é um exercício que você vai trabalhar com peso, com determinadas coisas que um bebê ainda não vai fazer. A paralisia cerebral tem várias vertentes, ela é tipo assim, a paralisia cerebral, Alex, a pessoa fica meio abobalhada, ela não consegue se conectar. Então, a paralisia cerebral, ela é a falta de oxigênio que lesou o neurônio, certo? Faltou oxigênio, neurônios morreram. Tá. Dependendo da área do cérebro que ele teve essa morte de neurônio, é a sequela que você vai ter. Se for na área cognitiva, você vai ter um déficit de cognição. Se for na área motora, você vai ter alteração motora. Se for na área de comportamento, vai ter alteração comportamental. Área de fala, área de visão. Então, depende da área do cérebro que foi lesada, é o tipo de lesão. E uma coisa que é importante falar, que a paralisia cerebral, o nome paralisia já gera assim, parou. Não. Eles podem ter uma lesão motora, não consigo andar, nem mexer os braços. Ou não ter o movimento de um braço só também. Pode, de um braço só. Tem uma paralisia. De um lado só, ou da cintura para baixo. Então, isso são... E posso ter o meu pensamento, minha inteligência, tudo certinha. São pessoas que trabalham na boa.
Tem aquelas que têm alteração de fala, tem aquelas que têm alterações visuais, aquelas que têm de comportamento, tem aquelas que têm tudo isso junto. Então, a paralisia é uma coisa muito vasta do que é. Só que o nome não é um nome... é um adequado para o negócio, Exato. né? Porque eu falo assim, eu acho que o cara fica assim, ó. Não, entendeu? não. A descrição da paralisia cerebral seria encefalopatia crônica não progressiva. Isso. Essa terapia Terasul, está dizendo aqui, ela pode ser integrada em um programa de reabilitação neurofuncional, né? Sim. Qual que é a dúvida das pessoas, né? Porque ela é difundida, ela é conhecida, né? Por que está nesse processo? Por que está batendo tanto nela? Porque vocês são as únicas que trabalham com esse tipo de tratamento? Como é que funciona? A gente foi a pioneira aqui em Sorocaba É. a trazer... É diferente o tratamento? É diferente o tratamento. E é um tratamento que dá resultado. Como é intenso, você tem resultado. A mesma coisa se você vai na academia uma vez na semana, ou se você for todos os dias, 3 horas. Você falou que quantas horas você fica com a pessoa? 3 horas por dia, de segunda a sexta, por 4 semanas. Só 4 semanas? Depois você faz uma manutenção, que são... 4 semanas eu tenho que ir lá, você falou 3 todo dia? horas todo dia. Não, 12 horas por semana. São 9 3... horas por semana. Não, 20 horas. Quantas vezes por semana tem que ir? Segunda, terça, quarta e quinta. e sexta. Não, são 5 dias vezes 5 3, dias. são 15 horas por semana. 15 horas por semana. São 30, 60 60 horas, tem horas. que ficar com um profissional. Sim. São vocês duas que estão... Não, na clínica tem mais gente. Tem eu, a Cris, a Janiele. Tem mais gente somos pra cuidar. três físicos que fazem essa... Porque há uma demanda, né? Se você pegar, imagina quantos pacientes você pode atender no dia. E é estressante? É muito pesado, Cris? Assim, não que não tenha amor que você faz, parece não, que não. Sim, é que assim, a gente trabalha com isso que a gente braçal, gosta. Né? Senão é um trabalho braçal, literalmente braçal. Então, assim, se a gente não gostasse muito, a gente, agora em março, nós completamos 25 anos trabalhando juntas. Parabéns, viu? Muito obrigada. 25 anos. Tem que ter amor acima de tudo para um negócio desse, né? Porque é uma relação com o ser humano, a troca de energia é muito grande, não é? Então, e o paciente neurológico, ele praticamente casa com você, né? Porque ele fica a vida toda com você. Meu Deus. Fica até você dar alta. E normalmente, dependendo do quadro, você nunca dá alta, né? Ele vai precisar de manutenção sempre. Nesse caso, nós estamos falando de um caso muito exclusivo, muito personalizado, né? E com muito tempo. Quem são as pessoas que podem se beneficiar dessa terapia? Porque pelo jeito, todos como? Se não existe espaço para todo mundo? Não, aí você tem na clínica hoje, a gente já está começando a ter lista de espera. Então, a gente precisa ter mais alguém, mas isso tem que ser difundido para todo mundo atender. Uma das coisas trazer isso para o SUS. É uma dos leis que estão buscando para trazer tanto isso quanto a neuromodulação, para que mais pessoas tenham benefício. Hoje já tem algumas instituições que têm o intensivo e tem métodos intensivos, tem outro tipo também. Então já começou a ter mais pessoas. Em 2014, quando eu abri a clínica, era só um consultório meu, não se ouvia falar de TheraSuite. Eu saí daqui passando para todos os médicos, para as pessoas, para ir falar para a gente. Vocês já ouviram falar disso? Porque onde surgiu isso? Conta para a gente. Quer falar? O Thera, ele surgiu nos Estados Unidos, um casal americano que desenvolveu a técnica para cuidar da própria filha que tem paralisia cerebral. E no começo eles davam curso para pais também, mas aí foi afunilando, ficou só profissionais. Até pouco tempo atrás era só físio, depois abriu para terapia ocupacional, para fonoaudiologia também. Então, é uma técnica que ela utiliza um equipamento específico, que é a gente chama de gaiola, né? A unidade de exercício universal. Você fica 1h30 dentro dessa gaiola, numa maca, fazendo exercício com sistema de polia. Então, aí você consegue isolar grupos musculares específicos que, se eu te avaliar, você tem fraqueza abdominal, você tem fraqueza de bíceps, então eu consigo isolar esse grupo para você trabalhar só aquele grupo. Então, você faz 1h30 de atividade no sistema de polia. Aí ele tem um intervalo, porque como é muito intenso, a gente precisa que eles tenham uma dieta específica durante o tratamento para que tenha resultado melhor. Eles tomam um lanche, alguma coisa que a gente pede para suplementar. E daí colocado uma roupa que foi criada por esse casal, que tem elásticos, que tem suas próprias funções. Sim. As crianças usam. Eles são licenciados? Isso é uma licença? É uma licença. E daí fica mais 1h30 fazendo a parte dinâmica, né? Então, tudo que você usou para fortalecer na primeira 1h30, você põe a roupa.
A roupa do TheraSuite, se você ficar parado com ela, sem fazer nada, ela já está agindo no teu corpo. Porque os elásticos que a gente coloca são elásticos em pontos específicos, que seriam para fortalecer o músculo, para relaxar o músculo, para corrigir uma deformidade, para corrigir um desalinhamento. Então, você consegue deixar o máximo de alinhamento possível do paciente para fazer dinamicamente o que você treinou antes. Tem alguma imagem de paciente com foto mostrando o TheraSuite aí? Deve ter na internet, deve ter, né? A gente tem. Na página Não sei se é... Na página da clínica tem. No meu celular tem. Entendeu? E o legal também é que o que é importante, né? Quando a gente vai fazer um exercício, quem tem alguma alteração neurológica, a parte muscular não é igual da gente que não tem. Então, eles não conseguem manter o movimento. Então, você vê uma criança ou uma pessoa que tem que, você fala para sentar, por exemplo, ela não consegue sentar, ela até senta e depois ela cai. Ela vai de novo e cai. É que as fibras musculares não conseguem manter, eles não têm fibras musculares que mantêm. Mas está relacionado à paralisia cerebral. Não. No caso da paralisia cerebral, nesse caso, sim. Sim. Eles não têm essa manutenção. E só antes de continuar com o TheraSuite, que está bem interessante, mas outra coisa, o que se encaixa lá dentro do trabalho de vocês da clínica que não tem ligação com a paralisia cerebral? Você falou de síndromes também? Síndrome de Down. Síndrome de Down. O quadro motor do Down é um hipotônico, ele tem molinho. fraqueza muscular. Tem. Então, ele é você muito molinho. Só o autismo não? Sim. Também? Qualquer pessoa que tenha alguma disfunção muscular, no caso, ela está falando da sustentação. A gente tem fibra vermelha e branca no nosso organismo, né? A fibra vermelha é a fibra da resistência. Então, é a fibra que você fica em pé e a fibra muscular que te mantém. Então, você tem um tônus normal, você tem bastante fibra vermelha, você consegue manter. As crianças que têm desordem neurológica, elas têm predominância de fibra branca, que a fibra branca é a fibra só da explosão, sabe? Do susto. Então, assim, ela até consegue fazer o movimento, mas ela não tem a vermelha para sustentar, ela cai. Então, o trabalho do Thera é para você fazer essa conversão de fibra branca em fibra vermelha. Por isso pessoas que é têm importante. só isso, por exemplo, e não tem síndrome, não tem paralisia, também pode... Não, não tem essa exceção. Por isso que é importante que a gente faça um intensivo com 15 dias, é que a gente consegue transformar essas fibras musculares. Então, não adianta, tem gente que fala, posso só fazer 15 dias? Não pode fazer 15 dias, porque você constrói aquela subida, está formando para depois formar o platô. Então, quem vai só falta com 15 dias, não dá resultado. Entendi. Depois dos 15 dias que você começa a formar novos neurônios e novas células. Vamos beber água? Vamos. Pode beber água, que não paga nada, viu? Eu já bebi. Belezinha vocês duas, gostei de vocês já. Que bom. Muito obrigada. Vai conhecer lá a clínica para você saber. Olha lá, criançada, tô vendo aqui já, logo pra cá, vai rodando um pouco esses vídeos aí, coloca aí, você vai vendo aqui. Esse é o sistema. Isso aqui é uma integração sensorial. Vocês vão achar... Que trabalho, gente. Pelo amor de Deus, coisa linda. Ajuda a achar as fotinhos do Thera, por favor, da ajuda, roupa do amor, Thera. que hoje é quinta-feira, senão já viu. Não ajuda para ver só o que vai acontecer. Depois você se ajude, amor, meu amigo. Daí mas as contraindicações em relação ao TheraSuite, quais são? Tem alguma contraindicação? Tem. Quais são as mais comuns? Luxação de quadril e escoliose grave, pessoa com desordem metabólica ou genética progressiva, crises convulsivas, epilepsia não controlada. A epilepsia não controlada é uma restrição, não é absoluta, né? Não é absoluta. Mas é uma coisa que você tem que tomar cuidado. Tá, uma pergunta importante, né? E se comparado com outras terapias, por que eu devo fazer TheraSuite em relação às outras? Existe uma qualidade superior em relação ao tratamento e a eficácia dela, ou a rapidez dela, e isso também facilita a vida do profissional da fisioterapia, porque você consegue reabilitar a pessoa, porque pelo que você está dizendo, por exemplo, eu não sei se síndromes, né, a pessoa continua casada com você pro resto da vida, mas a paralisia, vocês podem ajudar a pessoa a fortalecer, pelo jeito, né? Sim. Regenerar um pouco, mas a paralisia ele vai ter pro resto da vida.
A gente pode fazer... Qual é a comparação com uma com Sim, outra? quando você tem mais tempo para trabalhar com o paciente, claro que você vai ter muito mais coisas para fazer. E você vai ter mais tempo para o que a gente chama de neuromodular o cérebro. Depois a gente vai falar sobre a neuromodulação, que a gente pode fazer uma neuromodulação com aparelho, com fármacos, através de exercícios e cirurgias, né? Então, é o momento que você está ensinando o cérebro, você está abrindo... A gente tem uma coisa que chama neuroplasticidade, que é quando você começa, o seu cérebro lesou aqui. E aí, olha lá, isso aqui é o TheraSuite, ó. Isso aqui é a roupa essa do é a Thera. roupa. Abre na sua também, por Isso, ó. gentileza. Isso aqui é Essa a é a roupa. roupa, tá vendo? Essa é os elásticos que a Cris estava comentando. Isso traz firmeza para a pessoa. Sim. Esses elásticos são para alinhar, Pra alinhar. fortalecer Essa ou menina, relaxar. ó, ela tem dificuldade com esse braço, ó, tá vendo? Ela, E por que ela tem que usar inclusive, inteiro? A perna dela porque ela tem que ter a noção geral da... A roupa serve para dar uma percepção do corpo todo. Ela me pediu um monte pra falar pra mostrar o vídeo dela, hein? Que ela queria ficar Qual é o nome famosa. dela? É Marina. Marina. Marina tava Gêmea da dizendo, Mariana. né? Ela é o quê? Gêmea da Mariana. Da Mariana? A É, irmã senão dela? A Mariana vai ficar brava. A Manuela que é a irmã dela. E graça. ela falou assim, eu quero parecer que eu quero ficar famosa. Mariana não, graça. Manuela. Troquei. Mariana é a mãe. Manuela, que é a Mãe gêmea é mãe dela. também, Manuela, É. a Marina, todo mundo, né? Que legal. Então, essas... Trabalho lindo, hein, gente? É Pelo gostoso. amor de Deus, né? Ela tem dificuldade, por exemplo, de rodar o tronco, de andar. Então, ela tem Não uma... é só o braço que tem dificuldade no caso Não, dela. ela anda, mas ela anda Tá. usando outras coisas. Então, a gente está fazendo um exercício para que ela tenha uma rotação, que ela consiga virar, para que ela consiga dar passo maior. No caso da Mariana, né? Marina. Mas no caso da Marina, a questão dela vem Do nascimento. Do nascimento? A questão dela vem do nascimento. E dela não é total, dela é uma parte só, né? Aonde lesou o cérebro dela, Tem uma afetou um intensidade? lado. Vocês calculam por intensidade? Não, é por lesão mesmo? Por lesão. Por Por lesão. lesão, não é por intensidade. Pela O área caso dela é lesada. de 0 a 10 é 1, né? O top é 10, né? Existe uma escala Uma que a escala, gente fala. avalia a criança, são 5 níveis. Aquela criança que consegue andar, aquela sem ajuda, aquela criança que precisa de ajuda, aquela que já tem um andador e não tem, consegue fazer algumas coisas. Vê se tem subir outra essa imagem, por escada. favor. Mais uma, coloca Tem, outra. tem Aí, vai, bastante colocar, vai imagem, girando aí o WhatsApp. Isso aí, vai colocando aí. Pode, desculpa, cortei você, está falando. E aí tem essa escala que são 5 níveis, desde o mais leve até o mais grave. Volta no Senado, que ele está falando do Senado aqui. Deixa eu ver uma coisa. Volta aqui um pouquinho. Que é o protocolo PDL que derruba a validade da resolução. O que é isso do conselho? É alguma coisa voltada ao seu trabalho de vocês? Não nada a ver. Não, isso então daí pode, foi... Pode andar, pode isso andar. já foi um tempo... Você estava falando da comparação, né? Do TheraSuite com outros tratamentos, né? Sim, olha lá. Olha lá, Isso essa é a um- gaiola. Mas também é do TheraSuite? É, a Também, gaiola. essa é a gaiola do TheraSuite. Esse é um exercício que estava fazendo durante o intensivo, ó. Ela precisa chutar a bola para ela conseguir na hora de andar. Então, a gente vai criando várias situações. No caso dela, qual que é a ocorrência dessa menina? Essa também é paralisia cerebral, Mas é diferente da outra. diferente da O outra. que, por exemplo, nesse caso? Ela tem mais a parte de baixo afetada, mais as duas pernas Ela não afetadas. anda, então, Ela anda com andador. com andador. Uhum. Certo. Então, ela Mas a tem cabeça é normal, tudo certinho. super, 15 anos vai fazer. Que boa. gracinha. Como é o nome dela? Essa é a Angelina. Angelina, um beijão pra ela. Ela tem uma vida linda. É. Entendi agora. Agora começa a entender. Aqui é a musicoterapia. Na clínica, a gente tem... Tá vendo que foi bom rodar o dedo? Você não ia falar disso. Tá vendo que então. sou eu na sua vida? O Marcelo Ah, é. também lá é só galã de cinema, né? Tá filmando, né? Tá apaixonado esse homem. Lá na Ah. clínica a gente tem fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, musicoterapia, psicologia, Nutrição. multidisciplinar. Nutrição, aurículo, auriculoterapia, e a Caramba. psicopedagogia. É grande o negócio. É, ó. é. E aqui é uma coisa do Rodrigo, que é o Roda aí. nosso professor. Um abraço pro Rodrigo também, Musicoterapeuta, na verdade. musicoterapeuta. Ó, aí. aqui é a Põe o sala de áudio aqui, ó. integração. Põe o áudio aqui, filho. Isso. Aqui Renan. tem a equipe aqui, a Cristina, eu, a Ana, que é a Eu tô no chão fono, aqui. a Tô olhando Kelly. pro Matheus, né? Aí nós juntamos alguns pacientes para fazer uma atividade em conjunto dentro da sala de estimulação sensorial. É.
Ó, tem um na piscina de bolinha, tem um no balanço, tem um no... O Matheus falando. Ele mora lá na lagoa, não há mulher, porque não quer mais bicho leve. Uma coisa que a gente tem de diferencial lá na clínica é que Olha aí. a gente é muito unido, assim, a hora que a gente chama alguém para vir na sala, sempre é o pessoal, todo mundo, desde a secretária até... É um todo trabalho mundo, exaustivo, todo mundo, mas compensador para Sim, vocês. Parabéns, né? E a neuromodulação, que seria? A neuromodulação é uma forma que você tem um plus para você ajudar o cérebro. Então, eu posso neuromodular por questão da paralisia cerebral, uma questão do AVC, para quem tem ansiedade, depressão, TDAH, autismo. Então, eu vou lá, eu passo uma descarga elétrica ou magnética, né? Magnética ou por corrente contínua, que estimula seu cérebro. Então, movimentos que as crianças crianças e adultos, para quem teve AVC também, Parkinson, não consegue fazer mais, faz com aquele estímulo, você consegue ajudar. Ajuda? Se for num caso, por exemplo, de início de AVC, a gente tem vários níveis de eficiência, né, de estudo, de eficácia. Ela é nível A para quem tem AVC. Então, se você, em seguida do AVC, você já fazer a neuromodulação, é possível voltar. Rápido. Mas todo mundo tem essa informação. Não. Nem o próprio médico tem essa informação, muitas vezes. Atualmente já tem. Os médicos que são mais especializados, Os que são mais neurologistas, dentro né? dessa área, sim. Os neuros, né? sim, Que cuida de sim. cabeça é o neuro, né? Sim. Então, você tem um mega resultado quando você começa a fazer. Quanto mais Neuromodulação. Neuromodulação. Isso está dentro da linha da fisioterapia, é isso? Tá. Sim. A neuromodulação pode ser por TDCS, que é uma corrente contínua, uma parte elétrica, uma corrente galvânica, ou ser com uma corrente magnética. Tá. E aí Entendi são nada, mas aparelhos, tudo bem. são aparelhos diferentes. Entendi Você nada, vai tá chegar, bom. você vai chegar com uma bobina e vai colocar na sua cabeça e você vai começar. Vou te dar um exemplo. Meu pai tem Parkinson, Certo. né? E o meu pai tem com Parkinson já há 10 anos. E ele estava com uma certa dificuldade para andar, aquela coisa que você tem que segurar na mão, não conseguia se trocar, bem devagar, tá. Quando ele fez 20 sessões de neuromodulação. Ele não fez comigo, porque nessa época não tinha ainda o aparelho aqui na clínica. Foi lá em São Paulo. E ele começou a subir escada sozinho, ele consegue andar normalzinho. Agora ele está fazendo na clínica a segunda leva de estimulação. Ficou numa boa. Estou começando a estimular também a questão do pensar dele. Que se ele está com uma defasagem, não consegue falar, olha aí, se fala, como é que é o nome disso? Às vezes você vai falar, negócio para beber. Mas como chama? Às vezes não sabe. Então, eu posso também colocar o aparelho na região do cérebro que está relacionado para dizer, isto aqui é uma água, uma garrafa d'água, para que a pessoa volte a ter essa questão. Então, é extremamente interessante o uso da neuromodulação. Aqui, em Sorocaba, a gente está sendo pioneiro na parte da fisioterapia. Já existe a neuromodulação para depressão, para ansiedade, na questão mais psiquiátricas e tudo mais. Para a parte da da fisioterapia, mesmo de desordens de movimento, a clínica é a primeira a fazer o TMS, que é esse aparelhão grandão. E a gente consegue associar a neuromodulação dentro do TheraSuite. O TheraSuite, uma das funções dele é melhorar a função cognitiva também, sensorial e cognitiva. Você não está no procedimento TheraSuite mundial, mas vocês conseguem adaptar isso. Sim. Então, assim, eu estou com um paciente que ele está com uma dificuldade lá de ficar, um alinhamento para fazer uma marcha, para andar. Aí a gente associa, coloca o equipamento e faz a atividade com o equipamento dando estímulo. Então, eu vou colocar na capa assim, a revolução do TheraSuite com a neuromodulação. E colocar uma foto da pessoa ali com uma paralisia cerebral. Pega, já estou pensando na capa do YouTube, Renan. Já pensou aí? Milton. Pega certo, o Milton.
Vê se acha o Mostra Milton. o depoimento É do muito Milton. legal. O depoimento Atrás. não, tem um antes e depois do Milton, lá na coisa da E clínica. as condições neurofuncionais, você considera mais eficaz a aplicação de TDCS? Se eu considero mais eficaz? São várias. Por exemplo, se eu tenho uma criança muito pequena, eu posso usar esse aparelho grande, mas ela tem que ficar parada. Então a gente usa um que põe um elastiquinho na cabeça e a criança pode se mexer. Criança ou adulto pode se mexer, pode fazer as outras coisas. A gente está falando de criança e paralisia aqui, porque a paralisia vai até os 7 anos, né? Que é a Sim. formação da paralisia. Depois tem outras ocorrências, que é o caso do AVC, o Parkinson com as pessoas mais Sim, velhas. Alzheimer. Né? O Alzheimer também? Alzheimer também. Tem. Porque hoje aumentou muito. O AVC, por exemplo, tem demais, Tem, né? Muitos casos, né? O que leva ao AVC normalmente? O AVC, ele é ou o entupimento de uma artéria no cérebro, que daí, daquele ponto que entupiu para frente, não passa mais sangue. Então, ele não recebe nutrição e oxigenação. Explode tudo. Né? Aí, ele tem a lesão por morte de neurônio, porque faltou nutrição. E tem por rompimento da artéria. A artéria se rompe e causa uma hemorragia cerebral. E isso vai levar à lesão também. Então, pode ser o isquêmico, que é por entupimento, ou o hemorrágico, que é por quando estoura alguma artéria. E os protocolos mais praticados a ser utilizados na questão da prática clínica para a aplicação do TMS? Então, você chega na terapia, você vai fazer, às vezes são 10 sessões, 15 sessões, 20 sessões. Então, vai depender da sua patologia e depender de como você está. Se você está no começo, se você está numa fase mais avançada, então você vai fazer uma determinada quantidade de terapia. Tem alguma fase já muito avançada que não adianta fazer tratamento nenhum? Não, sempre adianta. Sempre existe. Sempre adianta. Vai melhorar o que Porque já... você pode, em último caso, vou melhorar a qualidade de vida, a facilidade de trocar, de manusear aquele paciente que às vezes não está ficando tão duro, tão mole. Ó, esse é o Milton que fez, ele... Põe um áudio aí dele para nós. essa daqui tem áudio, depois tem um depoimento dele. Ah, tá, não tem áudio, sei. Ele teve um acidente de moto, Esse é outro caso. se eu não me engano, acho que 14 anos atrás. Né? Bateu a cabeça, alguma coisa? Bateu. Nossa, Mesmo com ele tem capacete? tráqueo. Mesmo no capacete. Mas como que estragou então? Porque a batida foi grande, daí partiu o capacete. E ele Capacete ruim, será? Ele pancada muito começou, ele ficou com sequela como se ele tivesse tido um AVC. Ó. Ele Moço tem bonito. esse lado lesado. E a dificuldade dele para ultrapassar um obstáculo. Ele fez a neuromodulação, 10 sessões ele fez. Ele conseguiu ultrapassar sozinho. Olha lá. Olha, gente. Isso em 10 sessões. E é uma lesão antiga. Ele vai Antiga, começar... Já estava como é que fala? Quando vem incrustado, como é que fala? Então, crônica. Tava crônica já nele já. Sim. Então, ele vai começar a fazer o outro tipo de modulação agora, que ele vai fazer o TMS. Depois nós vamos apresentar o antes e depois dele Ele também. teve melhora até no braço também, que ele Teve falou, lembra? melhora no Olha braço. só que benção. Cadê o menino falando? Não tem ele falando aqui, ó. Tem lá no comecinho. Lá no comecinho. Essa é a Ana, nossa Oi, auriculoterapeuta. Ana. Mas- Cuida da orelha. pode É ser. isso aí, pode ser. Esse é o do antes e depois. Esse aqui é o Milton. Eu gostaria que vocês ouvissem o depoimento dele a respeito do TDCS. Milton, o que você achou do TDCS, do resultado após 10 sessões? Incrível. Ele proporcionou para mim uma facilidade imensa de eu reaprender a fazer o movimento. Depois, sem ele, eu já aprendi a fazer o movimento, para mim fazer o movimento fica muito mais fácil. O que você achou do exercício da boia, quando eu propus para você? A primeira vez, eu falei, não consigo. Eu até fiz, quase caí, quase perguntei você, Patrícia. Quando eu fiz com o aparelho, foi facílimo. Agora eu consigo fazer sem o aparelho facílimo. Que bom, eu fico feliz, Milton. O que está usando aqui? Por que está usando? Traqueostomia. Tem que usar por causa do seu acidente, foi? Porque também afeta. Ele usou a tráqueo... Moço simpático, bonito, né? Ele é Muito agradável. simpático. Ele usou a tráqueo durante muitos anos, ficou entubado por muito tempo e ela meio que grudou, vamos assim, num termo mais popular, vamos dizer. E aí ele precisa dela para espaçar. E ele está fazendo, está diminuindo essa cânula para que ele consiga tirar. Entendi.
Mas se ele tirar agora, dá... Entendi. Está se dedicando, né? Sim. Tem algum efeito colateral possível que possa, o risco associados à questão da neuromodulação com Efeito com o colateral TDCS e o... e a TMS? É. Efeito colateral seria coceira no lugar, uma dor de cabeça logo depois, mas nada um efeito colateral que não seja... Vocês gostaram do Shopping M? Tá lindo. Põe a loja do Tá Shopping M lindo. para as pessoas Muito. verem aí, ó. Tá Você lindo tá com mesmo. ó, tá em promoção até o final do mês de maio. Estoque né? Eles estão renovando o estoque, tá com preço muito bom mesmo. Tem 26 anos de mercado, uma loja com credibilidade. Os móveis aqui têm alma, que a gente fala, né? A qualidade dos móveis dura muito na casa. É verdade. A gente acaba se aventurando, comprando ali ou outro lugar, mas se vocês puderem passar aqui, né, dar uma olhadinha, a linha de sofás do Shopping M é imbatível. Os móveis são os melhores fabricantes de móveis do Brasil. Tem preço muito bom, é bem negociado aqui, certo? A loja, apesar de estar aqui no Campolim, com toda a fama dela, muitas pessoas já compraram no Shopping. Quem não comprou no Shopping M, né? E você da região, você que está em Tararé aí, ó. Aí em Tararé, nessa terra, né? Na terra onde defendeu a briga da Revolução de 32, os caras deram tiro lá, hein? Seu avô devia estar armado na época. Então. Meu avô e bisavô eram A tropeiros. turma não queria o Getúlio de jeito nenhum no governo, né? Bendita a hora que ele aumentou no governo. Viu? Aí é o seguinte, vocês podem vir para cá comprar o sofá aqui do Shopping M, entrega em Tararé, entrega em qualquer lugar da região aí, sem problema nenhum, né? E a linha de planejados, porque a linha de planejados aqui é muito boa. Na clínica, por exemplo, vocês vão fazer a parte de planejados, remodular tudo. Sim. Eles têm um prazo muito rápido, porque às vezes a empresa precisa ser rápido, né? Na mudança, 35 dias depois de aprovado o projeto, eles entregam o planejado já na... A minha casa toda planejada do Foi shopping. de shopping. Toda, Toda. Shopping M. Então é uma mulher de bom gosto. Faz tempo já? 16 anos. Tá na hora de trocar tudo já. Não, modulado não, né? Modulado não. Tá na hora de Modulado trocar. não. Os armários tem que fazer a manutençãozinha Né? só. Não, Tá mas bom, nem os armários? precisa, Tá são ótimo? tão intactos. Olha, que Intactos. testemunho. É verdade. Intactos. É Ela verdade. conhece, ela vai sempre na minha casa, ela conhece. Estão intactos. Que interessante, hein? É verdade. Interessante. Mas os móveis estão lindos aqui, você viu? Não, Bem, são lindos a mesmo. gente chegou aqui e já ficou Que coisa babando. mais interessante, né? E essa questão, como você integra a neuromodulação em um plano de tratamento abrangente para a reabilitação do neurofuncional? Como é que vocês fazem isso? É isso que eu acabei de falar para você. A gente faz o protocolo do TheraSuite e daí, quando existe alguma dificuldade maior, a Patrícia coloca o TDC, a gente faz atividade junto com o aparelho, ou no caso do TMS, que é a eletromagnética, faz a aplicação e depois você vai fazer atividade. Mas normalmente é assim. Ou tem pacientes que já estão com o protocolo do TDCS junto com o TheraSuite. Então, em algum momento, por 10 dias, em algum momento do Thera, eles fazem a aplicação e a gente executa alguma atividade que ele precise aprimorar a habilidade dele. No caso do TMS, que é um aparelho grande, com a bobina, que vai mais profundo, porque é uma corrente magnética, às vezes precisam fazer mais sessões do que 10. E aí eu consigo, por exemplo, vamos pensar num caso de um AVC, que lesou a mão e a perna. Eu consigo estimular a perna e a mão e a fala na mesma sessão. E aí você consegue ter um resultado muito maior. É uma oportunidade que a gente tem. É um plus super top para quem tem alguma lesão e está naquela certa dificuldade. A gente neuromodulou um paciente dela com dificuldade na marcha, foi assim, instantâneo. O jeito que ele andava com A dificuldade gente na filmou marcha. antes para registrar a dificuldade, fez a aplicação e filmou depois. Mas nem precisava, era nítido. Até a mãe. Nítido. Para quem não conhece, você vai ver uma criança andando com uma certa dificuldade e você vai ver depois ele andando sem dificuldade. Tanto que a mãe chegou. É gritante. A mãe chegou Que loucura, no dia falando que ele foi embora para. Ele foi embora para casa, ele é de Araçoiaba, né? Aí foi para casa, tomou banho, almoçou e foi para a escola. Nesse dia ele foi a pé para a escola com a mãe. E ele andou o percurso todo sem andador, sem dificuldade nada. Que alegria, hein? É muito top. Ai, que lindo esse trabalho de vocês. É muito top. legal, né? Deixa eu falar das AIS. Põe as AIS para todo mundo tá de óculos aqui, né? Estamos. Eu tô. Impressionante, gente. Olha só.
Todo mundo aqui eles já são consumidores de sais, né? Já. Sim. É outra história, né? É, É um valor muito bom pra gente, vale a né? pena. Marcelo, usa o microfone, Marcelo. O Marcelo, ninguém tá te vendo, Marcelo. Pode falar o que você quiser. Você fala eu vou fazer propaganda da Zais, mas ele trabalhou nas Zais 2 Trabalhou. anos. Ele sabe que a Zais, fica a Zais. Fala perto desse microfone, bem perto da câmera. Encosta aí. Isso. Eu vou contar dois feitos, né? Duas coisas que a Carl Zeiss, na verdade, alemã, tem e normalmente o usuário não sabe. Primeiro que o campo de leitura, para quem usa multifocal, ele é o maior de todos. Então, para quem usa multifocal, não tem distorção na leitura e nem na lateral. E a Carl Zeiss é a fabricante do vidro do ônibus espacial dos Estados Unidos. Então, lá nos Estados Unidos, o americano compra a lente alemã para fazer o para-brisa do ônibus espacial deles. E tem óculos de sol que ele usa, né? Tem óculos de sol, tem óculos de grau. O óculos de sol, sem grau nenhum na lente, ela é só escura, mas ela tem a mesma qualidade da lente de grau. E as armações também, né? Elas têm alguns tratamentos diferenciados. Tem a armação das Zeiss, inclusive, feita em titânio, que é feito com material que usa para fazer navio, por exemplo. Então, o suor não corrói e dura anos e anos. É mais fácil enjoar da armação do que ela estragar. Aprendi. Eu vou contratar ele agora de merchandising, garoto de merchandising. As Zais nessa loja que vocês viram aí, né? Joga mais um pouquinho ela ali, Helena. Vai só mais uma vez. As lojas dessa loja ali, que vai abrir aqui em Sorocaba, ela é... Você já tem aquele equipamento lá, Marcelo, que faz a medição lá em cima do que o oftalmo manda, né? Com precisão para poder ficar... A marcação da lente não tem para ninguém. Tanto que as Zeiss, quem faz óculos em outra ótica e a marcação não fica boa, se você pegar um relato do médico e com assinado, eles dão a lente lá na ótica, só que só na franquia. Eles servem, eles prestam serviço para a comunidade. Legal. Você entendeu? Eles dão a lente para a pessoa que for. Mas o multifocal é outro, não tem para ninguém, né? O meu também é multifocal, O meu também é um absurdo a qualidade, né? Então, parabéns, Zeiss, obrigado aí pelo apoio, pelo carinho. Tem desconto, 20% de desconto. Ai, que beleza. 20% de desconto, ele já pensou no desconto. O meu já tem, esse óculos tem 4 anos. Tá na hora de trocar, né? Então eu vou te passar depois o telefone da Fernanda, eles vão entrar em contato com vocês, daí vocês vão lá e tomam um café com eles, né? Vai ser muito legal. Vamos só para terminar um pouquinho, antes de... como você integra a neuromodulação, o TDCS e TMS em um plano de tratamento abrangente para reabilitação do neurofuncional, né? Isso que nós falamos agora, né? Sim. Mas tudo isso é muito lindo, que vocês estão falando aqui, né? A clínica particular. Particular. E quem pode tratar? Atualmente, o que a gente tem? As pessoas que têm um poder aquisitivo vai fazer, e quem não tem, o que tem feito é entrar com o processo para que o convênio cubra isso. Porque o convênio não tem na rede esse tipo de tratamento. Não tem? Não. O convênio tem pouco. Se eu tiver um acidente amanhã, como é que eu faço? Ele vai te cobrir com a terapia convencional. Então, não com TeraSuite. TeraSuite, o TDCS, com intensivo. As outras que eu coloquei, eles não têm a grade. Eles têm até agora, começaram a ter uma grade, porque o volume de paciente é muito grande, mas não consegue atender todo mundo. Mas isso não é aplicado no SUS, por exemplo? Ainda não. Ainda não. Você está falando só questão do plano de saúde, por enquanto, de saúde. Então, nem falando no plano de saúde. Imagina na Serra Pública. Eu acho que no Luci Montoro já tem um intensivo. Eu acredito que no Luci já tem, não tenho certeza. Mas o paciente ele pode acionar judicialmente tanto o convênio quanto o município ou o estado. Para pagar, para fazer. E aí o juiz libera. Aí tem que ter uma grande conversa, né? Um advogado bom. Tem que saber montar o pedido. Para variar, quem não tem dinheiro, vocês lascam. Mas hoje... Imagine a quantidade de crianças, mas né? Tem bons advogados que conseguem uma Sim. Né? Sim. Hoje está ficando mais difícil as coisas. Antigamente eram mais fáceis, mas consegue sim. E os cuidados que as pessoas têm que ter para a questão do acidente? Você viu esse menino agora da moto, né? Moto deve ser muito, bicicleta. Quais são as correntes assim que são assim, nossa, que judiação, né? Eu tenho um paciente que ele sofreu uma lesão
batida de carro, né? O ônibus, ele trabalhava em São Paulo, advogado, Advogado, trabalhando. saindo do trabalho, e o motorista do ônibus estava bêbado e bateu nele na hora que ele foi entrar na Do castanha. carro dele. Passou por cima. A sorte Como dele... assim passou por cima? Ele fala que o carro dele ficou uma folha. E ele estava onde? Do lado? Passou... Ele estava dirigindo. Bateu nele ou bateu Bateu na cabeça? nele, bateu na Ele ficou cabeça. em Ele coma ficou quanto com tempo? 1 ano e meio. Em coma. E Ele não teve uma experiência astral, não, esse moço? Meu Deus do céu. Ele é é porque às vezes em com coma, né? certeza. Com certeza. O Milton teve aquele que Ele ele teve? conta. O Milton conta. Porque ele tem a questão do quase morte, né? Sim, o Milton fala. Os espíritas explicam muito isso, né? O kardecismo, Sim, principalmente. sim, sim. O Milton teve e ele explica. E ele daí fala assim, ficou, depois de coma, ele teve que fazer, é isso? Mas ele voltou normal, essa pessoa? Não, ele ficou É difícil cadeirante. falar, né? Não é que o cara que tem paralisia não seja normal. Como é que chama? Uma pessoa que é especial. Ficou cadeirante Ficou ele, cadeirante. né? Ele teve uma sequela. E uma daí quando é sequela cadeirante, motora. por que ele vai fazer o tratamento, já que aqui embaixo não vai mexer mais? Porque ele precisa ter uma estrutura de corpo, precisa trabalhar. Para regenerar o músculo, para é isso? regenerar o músculo. Precisa Por mandar exemplo, massa, né? Você vai definhando, né? panturrilha, por exemplo. A panturrilha é o segundo coração. Se você não trabalha, não tem Aí vocês fazem movimento. os choques, a estimulação ali. Né? Então, Aí e no faz. TeraSuite a gente consegue colocar mesmo esse paciente adulto tetraplégico, a gente tem equipamento que consegue deixar ele em pé. Sim. Então, essa descarga de peso em pé, ele ajuda na formação óssea, na Pra que não tenha carga na osteoporose, articulação, não quer. retorno um monte venoso. de coisa, não é só para quem quer reabilitar para andar só. Não. Retorno venoso, funcionamento do intestino, sistema vestibular, de noção de distância, de altura. Eu tenho uma paciente que ela está com 71. É. Ela teve um tumor cerebral, depois ela teve um AVC, ela caiu, ficou 3 dias caída no banheiro. Depois ela teve outro tumor, aí ela teve hidrocefalia, teve que colocar válvula para drenar. Ela teve um desgaste de ombro, então ela teve várias coisas assim, uma atrás da outra. O que você Firme e faz? forte. Não, ela tá lá, ela tá sendo reabilitada, mas o que? Entendeu? Então não é só a paralisia cerebral, são Tem N muitas coisas que coisas. levaram a uma alteração motora dela. Então daí Um você junta conselho que se tudo. dá para as pessoas, não na questão de acidentes, né? Para molecada, os pais já estão cansados de falar, cuidado com a bicicleta, põe capacete, faz isso aí. Eu ando de bicicleta o tempo todo, né? No lugar do carro. Hoje mesmo fui no meu cabeleireiro. Ficou bom meu cabelo, gente? Curtiu o Ótimo. cabelo? Obrigado. Tá ótimo. Fui no cabeleireiro, fui de bicicleta, né? Porque daí eu não pago estacionamento, nem bater meio, ai que miserável. Aí você vai, faz escova e volta com o vento filho, batendo posso no falar? cabelo. Escova. Isso é coisa pra mulher. Eu não posso secar, ia ficar pronto na hora, 2 minutos. Mas não é por causa disso, é porque é o vento, é o sol, a energia do gostoso, sol, hein? é um resgate imediato, sensorial da minha infância, né? A bicicleta, né? A bicicleta ela é a elétrica, né? Não é mobilete, tá? Tem que pedalar o tempo todo, só que ela tem um motorzinho que auxilia, então ela é prazerosa. Ah, Não é legal. aquela que sua, que fica cansado, não é nada disso. Eu tenho as duas, mas esta, enfim, eu vou de bicicleta, eu ponho o capacete, né? E vou pela calçada. Atropelando os pedestres. Não, às vezes eu até vou pela rua, mas quando a rua tá muito calma. Não tem toalha pra andar na rua, né? Não dá pra ir na avenida. Não, na avenida não dá, é perigoso. Sorocaba, ainda mais Sorocaba, que as pessoas andam, dirigem com uma beleza, né? É. Tem que ser estudado o cérebro do Sorocabano, tem, né? não. Eu Tem que ir nunca pra vi NASA. alguém para dirigir mal e adorar uma filha igual Sorocabano. Nossa. Gente, o que será, não? Vocês têm que fazer fisioterapia do cérebro do Sorocabano. Essa TeraSuite tem que passar todo mundo com um choque lá para ver se fica bom para dirigir. Não dão certo. O Marcelo é de Barretos, né? E aí, Barretos. quando ele veio pra cá, eu falei, se acostume que a direção é complicada aqui. Aqui o negócio é Mas outro. Barretos também é terrível para andar. O negócio a é minha outro. ex-esposa, a família é toda de Barretos. Abon Ali lá. Abon Ali. O nome eu conheço. É, a Não pessoa- tem placa de nada lá. Lá não tem placa, mas só tem radar na cidade, porque eles aproveitam, o que eles recebem de radar no ano vale, em agosto, vale pro ano inteiro naquela cidade. certeza. Tudo. A Tudo prefeitura tem. cobre todas as dívidas. Só com as multas. Verdade mesmo? É. Não, eu falo uma vergonha isso, né? Cara, tem uma bronca de E multa. muda a Eu também. velocidade, né? Você Tem uma bronca de 50, multa. 60, E a bicicleta você não tem esse problema. De fato. Mas De Qual fato. que é?
mas tem o risco. Não, Mas risco. servido, Não, risco. eu tô todo brincando. mundo vai Nós ter estamos alguma aqui, estamos com coisa. risco. É, Sim. Porém, tem que viver, eu falo assim, pessoal, vamos viver o presente. Amanhã não Sim. existe, nem passado, vamos viver o Sim. presente. Vamos contemplar esse momento que é o que nós temos. Inclusive, agradeço imensamente a presença de vocês, o tempo que eu sei que é A corrido, gente né? que agradece. De vir aqui, orientar as pessoas. Nós estamos aqui para isso, para dar informação relevante para as pessoas. Inclusive, eu quero até agradecer também a Maxi Ovos, né? A Maxi Ovos que trabalha com albumina, não sei se vocês trabalham com essa coisa de whey, alguma coisa para alimentação, Sim. mas olha a qualidade da albumina. Vocês não são top. nutri, talvez vocês não vão entender muito bem, né? Sim, mas a gente Mas tem a nutricionista lá. Tem 23 gramas de proteína a cada 2 colheres. A albumina trabalha na articulação, ajuda na lubrificação da Sim. articulação, melhora o colágeno, que é importante para o processo. E ela tem um efeito que o whey tem, que é da base da lactose. No caso dela aqui é da clara do ovo, certo? Uhum. Processado pelos ovos do grupo Shinoda. Tá vendo que tem a galinha feliz, inclusive, que são galinhas orgânicas, né? Que é cuidado com ração especial, mas elas ficam soltas. Isso é bom. E sabe que tem uma diferença gigante no ovo? Na hora que você come o ovo, a diferença do ovo, ele tem um amarelo mesmo, não é aquela coisa branca que parece, sabe, levou um susto. Oh! O ovo tá assim, né? Diferente. Pálido. Parece um fantasma. Né? Parece que a galinha já tinha morrido faz muitos anos. Né? Aquele ovo branco, miudinho, que você compra, com aquela ração, a galinha comendo tudo daquela ração horrível pra galinha. Enfim. A gente só fala besteira, né? Mas aqui, ó, Maxi Ovos, você vai levar esse pote para sua nutricionista, certo? Pede para fazer uma experimentação, dá para fazer a mousse para as criançadas, dá para fazer a mousse, fica uma delícia. Eles têm um laboratório lá na indústria, se vocês precisarem, eu pego o telefone da dona Eunice, que é muito gente boa, para levar a pessoa para aprender a fazer essa nutrição mais saudável para as crianças. Que bom. Tem os ovos pasteurizados já em pó, já para fazer, tem panqueca, tem de tudo. Inclusive aquelas panquecas americanas que você usa, sabe? Mas tudo saudável. Que bom. Então, o que vocês precisarem, a Maxi Ovos é uma linha enorme, está no site da Maxi Ovos, é maxiovos.com.br. Você compra e você recebe. Inclusive, você pode comprar essa albumina, que eu tomo todo dia, faz 3 anos já. Mais de 3 anos que eu tomo, uns 4. É maravilhoso. E melhora bem o colágeno, né? Aí você, nossa, melhora o Alex, tá tudo caído. Não seja maldosa. Tem amor nesse coração aí, vocês duas. Entendeu? A próxima vez você vem sem tosse, tá? Nossa, Brincadeira, brincadeira. Não tava nada, foi só chegar aqui. É brincadeira. Nervo de me ver assim? Não, copiando minha cunhada, né? Minha cunhada, quando veio aqui também, ela Nossa. teve um acesso de tosse, teve que parar a buscar água. Não, eu veio aqui uma vez com uma rinite. Cada coisa que a gente pega em podcast, você não sabe. O cara tava com uma rinite, que tá morrendo. Mas é isso aí. Tem uma mulher com mãe de barata, baratona andando aqui, e eu fazendo assim, e conversava, o que aconteceu? Nada, chega, né? Morre, fica cansada, morre, não morria a barata aqui. Nossa, Ixi, olha, cada você não coisa. tem nenhuma mesmo. Nossa. Priscila Tem tem medo? pavor. Ela não mata barata. Imagina se essa barata Não, aqui... aranha, cobra, ratos, mas a barata de novo. Não, mas Bandido. tem. Eu em casa eu tive esse problema. Bandido corre atrás, mas Bandido barata também já corri atrás, mas barato. Mas cada situação que a gente passa, e vontade no banheiro? não. Ai, é dureza, hein? Vontade do banheiro. Agora a gente acaba o podcast em 1 hora. Antes ficava, né, mais tempo. Mas, gente, muitíssimo obrigado. Para você que está na audiência aí da Cris e da Patrícia, assine o nosso canal, compartilhe. Um assunto tão bacana para a gente passar para as pessoas. Eu só queria que vocês aconselhassem os pontos importantes na vida adulta, na vida jovem, os cuidados que nós temos que ter, porque realmente esse tipo de situações pode ocorrer naturalmente, né? Tá certo que isso aqui seria um serviço de políticas públicas, mas vocês estão lá na linha de frente, recebendo pessoas, caso que o nosso consultor de advogado, nesse caso foi um acidente de carro, né? A gente corre esse risco o tempo todo na vida, né? E os cuidados que nós temos que ter para evitar um AVC, né, uma vida mais saudável, para evitar ou prorrogar para não ter um mal de Parkinson. Não sei se esses tipos de doenças, porque aí já não é transtorno, é doença mesmo, né? O Parkinson é doença, né? Se a gente tem como saber e se prevenir em relação a isso. Eu acho que algumas delas são, não sei se é relacionado muito a questões emocionais também, né? Tem, mas tem alguns exames hoje que você pode saber se você pode desenvolver essa doença ou não. Mas esses são exames muito caros que... Tem isso também? Tem. Tem esse exame, né? Tem. Caro quanto que é o exame desse? uns 20 mil reais por aí, 15 mil.
Você paga para dar uma olhada. Para você saber se você Se tem. você vai se ferrar ou não lá. Exato. Para começar, Aí você tem que ver o que. tratar, Mas tem coisa que não tem que tratar, né? Mas enfim. Olha, eu consultei uma taróloga que veio aqui e ela falou no ar que eu vou ver mais de 94 anos. Olha que benção. Então, Né? tá feito. A gente também gosta de acreditar no que é bom, né? Lógico, Verdade né? é essa, fala um né? negócio ruim, fala, Imagina. sabe nada, Nem vou sério. até apagar o que ela falou. Não é? Não é? Quando é bom, a gente pega pra gente. né? Lógico. Não é? Lógico. Então, quando você vai num lugar pra você, mas viu, você vai acreditar no mente seu, acho que vai acabar. Não. Nem nada a Aquele amor ver. não vai aparecer. Imagina, nada a ver. Não imagina. Nada a ver. Bobagem. Tudo Fala é- umas besteiras lá Tudo que é eu questão falei. de autodesenvolvimento. Ô, Autoresponsabilidade. O ser humano hoje precisa buscar isso. O mundo precisa ficar exatamente. melhor. E muitas das vezes, de movimentos brutos, né? Ou brusco mesmo, que acontece na vida da gente, tem muito a ver com o que quem a gente é mesmo, como ser humano. Com certeza. Né? Então, às vezes, a gente recebe respostas pesadas mediante uma alma que veio codificada para certos momentos aqui na Terra. O porquê da pessoa passar isso, sem julgamentos, Sim, cada um tem uma carga, né? sim. Que recebe e tem que cumprir. Porque às vezes não cumpriu com o contrato na vida passada, tem que acabar de cumprir aqui agora, né? Então são situações, né, que a gente precisa entender. O mundo não é tão simplesinho que a gente vai aqui, reza o Pai Nosso e depois acha que vai para o céu e vai ver um monte de anjinho, né? Não, o negócio Então, é mais embaixo, O negócio né? é mais embaixo. Nós temos contratos aqui, seres humanos têm contrato aqui que precisa entender de onde veio, o que está fazendo aqui e para onde vai. É. Para isso E a gente sempre tem que... tem o seu contrato, tem a ver com o meu, que tem a ver com o dele, Claro. que tem a ver com o dela. Então aí que o negócio começa a dar aquela engrenada, né? Ele não sabe dos porquês. Hoje eu vi um texto sobre glândula pineal e sobre a analogia de Cristo relacionada à glândula pineal, ao nosso sacro, à nossa costela, muito ligado à questão fisioterapeuta também, né? O líquido que sai da periotal, né? Periotal que é a feminina, né? Que representa o leite. Quando Jesus fala do mel e do leite na Bíblia, tá tudo ligado à glândula pineal, porque a pineal é masculina, a periotal é a feminina, que é o leite, com o mel, que é a masculina. Coisa de louco o texto do cara, né? Ah, é? É, Nossa, coisa de gente, não, é um negócio absurdo, um texto fantástico. E no final ele fala assim, como é que fala? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo somos nós, seres humanos, que buscamos nos regenerar e nos conhecer e tratar de trazer a verdade para o mundo, entendeu? Esse verdadeiro Cordeiro somos nós mesmos, que somos representados pela centelha divina que está dentro de nós, que somos os verdadeiros deuses. Credenciados por Deus. Que explicação fantástica, Nossa, hein? maravilhosa e muito bonita, né? De se ver que a gente é muito pouco pela nossa ignorância. Exato. Porque se fosse pelo conhecimento e sabedoria, nós seríamos transformadores, Com inclusive certeza. capazes de milagres na vida do outro, inclusive através das nossas próprias forças. Com né? certeza. Mas nós resolvemos viver nessa matrix habitulada na ignorância. E tudo isso causa o que causa com o ser humano. Né? a resposta é o que tem. Né? E para terminar, e o professor pergunta para o aluno, né? Isso serve para todos os seus alunos lá, né? Sim. Sobre a questão da vida, né? Porque muitas vezes a gente está com uma certa doença, ou a gente está com uma paralisia, ou perde um ente querido, ou a gente assiste uma guerra, ou uma discrepância social, ou pessoas acamadas em camas, doentes, que não têm plano de saúde, ou vivem na miséria de sempre. Aí isso a gente chama de maldade, né? Aí o professor pergunta para o menino lá, ô fulano, se Deus existe, por que tem tanta maldade no mundo, né? O professor perguntou né? Tem tanta maldade, tanta guerra, tanta doença, tanta coisa, né? Daí o aluno fala assim, ô professor, o senhor, escuridão existe? Aí o professor fala assim, existe. Fala, escuridão não existe. A escuridão é a ausência de luz. Pense, mesmo. Aí perguntou o professor de novo, mas o frio existe, professor? Claro que existe o frio, a gente usa a coberta. Não, o frio é a ausência de calor, né? Então, o mal que você está dizendo que é colocado na Terra A ausência do bem. é a ausência do bem, ou seja, é a ausência de Deus. É por isso que existe o mal. E o mal não é credenciado porque Deus autoriza, nada disso, é tudo conversa para boi dormir. O que existe são pessoas maldosas, porque nós temos os dois lados, que se ausentam da bondade divina para viver o mal. Né? Exato. E o que a gente vê
a pura verdade do mundo, por maior que seja a maldade que é narrada pela mídia, por televisões que nós conhecemos, por canais, por jornais, né, por movimentos, né, que levam essa informação avassaladora para o nosso mundo, é justamente acreditar que o mal é maior do que o bem. Mas na realidade tem muita gente boa, Graças a assim Deus. como vocês, Graças que é a um Deus. trabalho, é uma profissão, mas são pessoas que têm que desprender amor, carinho, atenção. Vocês não conseguem. Aquilo que o médico falou ontem numa reportagem que ele fez e mandou no WhatsApp, falou assim, eu gostaria que todos passassem pelo centro cirúrgico uma vez para ver uma cirurgia. Não precisa ser operado, mas estivesse aqui comigo. Sim. E daí vocês vão aprender o que é ser humilde de verdade e amar o próximo incondicionalmente, para entender que a vida da gente não é absolutamente nada. Nada. Um dia bem, outro dia sem. Parabéns para vocês. viu? Obrigada. Obrigada. Pelo Obrigada. trabalho de vocês. Obrigada. Que Deus ajude as pessoas a encontrar um caminho, não só para quem tem o conforto do dinheiro para tratar, ou para ter um plano de saúde, mas também para que essas políticas públicas sejam implantadas para o bem comum. Porque felicidade não é um estado, é uma constância. Porque nós merecemos para receber tudo. Porque Jesus falou, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. É, Entendeu? Essa é a vida que nós temos que viver. Vida em abundância. com certeza. Espero que exista tratamento futuro já para todo mundo, né? Se Deus quiser. Deus quiser. Um beijo no coração. Obrigado, viu, para Obrigada. vocês. Obrigada. Queria que você colocasse depois para seguir a clínica Tá lá. rodando direto, pra show. gente, isso. Filho, é o que você fala aqui, você tá achando que você tá... Olha o Marcelo ali coordenando tudo. Já tá coordenando tudo. O Marcelo de Barretos, Sou um abraço. Manda esse vídeo para Barretos. Manda um abraço pro pessoal de Barretos lá. Manda, disponibiliza. Eu pra fiquei, nós, mas daqui a falar pouco em vai estar grupo. no ar já, daqui a pouco vai estar no ar. E Barretos foi uma cidade que eu convivi por alguns anos, eu fui casado, a Cristina era de lá, então passei um tempo lá, né? E é uma cidade muito agradável. Pena que é muito frio, né? Nossa, Lá você tem que ficar igual búfalo, né? Tem que ficar o tempo todo na água, só com a cabeça de fora tomando cerveja. Lá não tem como você não vir sertanejo, nossa, não tem. tomar cerveja e comer carne, gente. E ficar dentro da água, Lá é normal. tá? É Lá, isso. Votuporanga, o Você negócio é corajoso casar com um homem de Barretos, hein? A faculdade lá é boa, hein? Você é corajosa. Deus abençoe você, filha. Um beijo no coração, até amanhã. Até.